Imagina você tá de boa, curtindo a casa nova que você comprou, né, com o dinheiro muito suado do seu trabalho, e de repente começam a chegar algumas cartas misteriosas pelo correio, avisando que você e a sua família estão sendo vigiados. Essa é a história da família Broaddus, que inspirou a série, né, da Netflix, Bem-vindos à Vizinhança, não sei se vocês já viram. O Suspense é uma produção da Netflix, né, é uma produção do Ryan Murphy, que é o mesmo do Glee, American Crime Story, American Horror Story, entre outros sucessos também, e apesar de passar por algumas adaptações, chega bem perto do que foi a história real. Até hoje, 2023, não se sabe também quem foi a pessoa que ficou escrevendo aquelas cartas, né, com detalhes muito íntimos sobre a vida dos moradores da casa. Tudo isso também aconteceu numa pacata cidade, né, do interior, que é tida inclusive como uma das mais seguras dos Estados Unidos até hoje. Essa é a história do nosso vídeo aqui na playlist de True Crime, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Se você reclama dos seus vizinhos, talvez deva pensar melhor depois de conhecer esse caso aqui, porque olha, sempre pode piorar. E nesse caso, piorou e foi muito, porque envolveu polícia, detetive particular e até imprensa, e ninguém conseguiu prender o vizinho perseguidor. Quem assistiu ao nosso vídeo, né, anterior de True Crime, que a gente fez falando sobre a mansão assombrada da Britney Spears, que depois foi da Brittany Murphy, também vai gostar dessa história aqui, que é macabríssima. Macabríssima. Eu acabei de inventar uma palavra. A protagonista é a casa número 657, na avenida da cidade de Westfield, que fica em Nova Jersey. A propriedade é lindíssima, tem 6 quartos, 2 andares, mais o porão, jardim, enfim, é daquelas casonas, né, que a gente vê em filme americano, muito parecida com a da série, né, que se passa em cidades do interior. Em 2014, essa casa ela tinha 109 anos de existência. Na época, a casa foi colocada à venda e chamou bastante a atenção do casal Maria e Derek Broaddus, que tinha, né, na época 3 filhos e morava num espaço bem menor. Na série da Netflix, o casal ele só tem 2 crianças, né? E o nome do casal foi trocado também para Nora e Dean Brannock, que foi um pedido dos moradores originais. A Maria e o Derek eram muito bem sucedidos, não chegavam assim a ser considerados pessoas ricas, né? Eles moravam em Nova York, mas a Maria tinha crescido numa casa ali perto, né, nessa vizinhança. Já o Derek, ele era de um estado vizinho, e ele estava super interessado em se mudar para o subúrbio, né? Para um lugar com mais espaço, que fosse mais seguro para os filhos dele também, né? Que o subúrbio normalmente é. O Derek, ele tinha um cargo bem alto numa empresa de seguros e ele conseguiu negociar também por lá um empréstimo para que ele conseguisse comprar, né, a propriedade que fica em Westfield por $1.350.000. Muito dinheiro. Assim que a compra foi realizada, eles começaram algumas pequenas reformas ali dentro da casa. Dizem que as crianças até brincavam, né, de adivinhar por qual das lareiras que o Papai Noel ia entrar, né? Mesmo o Natal estando a muitos meses de distância, para vocês verem a quantidade de lareira que tinha na casa. Depois de terminarem uma parte da pintura, o Derek saiu da casa e se deparou com uma carta do correio, né? Ali na caixinha de correio, que estava assim, ao novo proprietário. E aí o começo dessa carta até parecia uma saudação muito simpática, já que começava, né, com o remetente dizendo que daria as boas-vindas para a família na nova vizinhança, só que logo o conteúdo se tornaria um pouco mais macabro, né? Um pouco mais sinistro, abre aspas. Essa casa tem sido objeto da minha família por décadas e agora ela se aproxima do seu 110º aniversário. Eu fui colocado como responsável por vigiar e esperar por sua segunda vinda. Meu avô vigiou essa casa nos anos 20, meu pai vigiou a casa nos anos 60, agora é a minha vez. Você conhece a história dessa casa? Você sabe o que repousa em suas paredes? Por que você está aqui? Se referindo ao vizinho. Eu vou descobrir, fecha aspas. Em outro trecho, o autor, né, da carta disse que estava de olho nas crianças também e que a família Broaddus tinha trazido, né, sangue novo, como o Stalker tinha pedido. O anônimo, ele sabia também, né, dos pequenos, dos filhos, né, porque a Maria tinha ido lá com eles e aí disse que contou, na carta ele fala que contou 3 crianças, né? E assim que ele soubesse dos nomes, ele passaria a mencionar as crianças pelos nomes, né, nas cartas seguintes. O autor, ele também se queixa
se queixava da reforma, dizendo que o Derek e a Maria estavam destruindo a casa maldita, mudando a forma como ela deveria ser. E aqui tem mais uma ameaça também, abre aspas. Movimento errado. Você não quer deixar a casa 657 triste, fecha aspas. No final da carta, a pessoa volta a desejar também as boas-vindas, diz que vai começar a festa, num tom bem provocativo, como se eles estivessem numa espécie de jogo, de filme de terror, né? Quando o Derek terminou de ler, ele apagou as luzes da casa e ligou na hora para a polícia. O policial, ele leu a carta e ficou bem chocado com aquilo ali. Porque a primeira suspeita foi de que o Derek talvez tivesse algum inimigo e recomendou, né, que ele não deixasse material de construção do lado de fora. Isso o policial falando, né, que poderia ser arremessado contra as janelas da casa. Mas o Derek, até então, ele disse que não tinha nenhum inimigo, né? O máximo de pista que o Stalker deu foi uma frase de que passam centenas de carros todos os dias na avenida, né? E que da janela da casa maldita dava para ver muitas outras casas. E ele poderia estar ali, né? Esse autor poderia estar em um dos carros ou em uma dessas casas. O Derek, ele entrou em contato também com os antigos moradores da casa, que eram a família Woods. A antiga proprietária, inclusive que se chama Andrea, ela acabou confirmando também que ela chegou a receber uma dessas cartas, né, bem parecida, quando ela se mudou, mas que foi a única nos 23 anos que ela morou na casa. Na carta que o Derek e a Maria receberam também, o anônimo disse que pediu ao John e a Andrea para trazerem sangue novo. E aí ele comemorou o fato de eles terem feito, né, exatamente isso. Na verdade, essa carta não foi assim que ela se mudou, foi assim que ela se mudou da casa. Não foi assim que ela se mudou para casa. A polícia, ela orientou o Derek e a Maria a não contarem para ninguém sobre essa história aí. E disse que todos os vizinhos também se tornariam suspeitos a partir daquele ponto. 2 semanas se passaram até que chegou uma segunda carta, né, tão ou mais perturbadora do que a primeira. E quem recebeu essa carta dessa vez foi a Maria, que é mais uma diferença também do que acontece na série, né? Já que na produção da Netflix, quem lê essa segunda carta aí é a filha. Nessa nova carta, o autor ele se referiu às crianças já pelo apelido que a mãe chamava. Ou seja, alguém escutou, né? A Maria tinha um hábito mesmo de vigiar os meninos brincando no jardim, aí gritava, né, para eles voltarem toda vez que ela achava que eles estavam indo longe demais. Ele também mencionou, o autor da carta, a idade dos meninos, abre aspas. Já encontraram o que está nas paredes? Vocês vão descobrir com o tempo. A casa está ansiosa para que vocês se mudem. As crianças vão brincar no porão? Ou eles têm medo de descer até lá? Eu teria muito medo se fosse eles. É bem distante do resto da casa. Se vocês estivessem no andar de cima, nunca escutariam se eles gritassem. Fecha aspas. O bizarro é que o autor sempre se referia aos filhos como sangue novo, né? E a partir daí, as crianças nunca mais pisaram também nessa casa, né? Então, algumas semanas depois, inclusive, eles receberam uma outra carta perguntando por onde eles andavam. E aí dizia, né? A carta dizia que a casa estava sentindo muitas saudades, né, dos meninos. Nesse intervalo também, o Derek e a Maria ficaram sabendo de uma família que poderia ser o autor das cartas, né, que eram os Langford, que eram vizinhos que moravam ali bem perto. Na casa deles tinha uma senhora, na casa ali dos 90 anos, e ela tinha filhos com mais de 60 anos. E os outros vizinhos, eles diziam que eles eram meio esquisitos, né? Mas até então eram inofensivos. O filho mais novo, que se chamava Michael, os vizinhos falavam, né, que era mais problemático. E era descrito também como esquisito, meio recluso, né? E aí eles moravam nessa casa aí desde da década de 60, que foi quando o Stalker disse que o pai dele vigiava a casa maldita. E o pai do Michael realmente tinha falecido, né, há 12 anos, portanto, o legado teria passado, sim, para uma próxima geração. O Derek, ele acreditava que o Michael Langford era o responsável pelas cartas e ele tinha motivos para fazer isso. A partir da casa dos Langford, era possível ver uma parte da varanda citada, né, em uma das cartas aí pelo autor, mas que era difícil de ser vista das outras casas. O Derek, ele contou toda essa história para a polícia. O detetive chegou a interrogar o Michael também, que era suspeito, já que a história dele, né, era a que mais se parecia com o que estava escrito na carta, mas não existia nenhuma prova concreta, né, de que ele, ou seria o Michael, né, quem escreveu as cartas, o que é difícil mesmo de provar, né. E aí, como a investigação andava a passos muito lentos, os Braddles, eles decidiram agir e foi aí que eles instalaram algumas câmeras, né, em volta da casa. Em Bem-vindo à Vizinhança, eles até fazem isso já no comecinho, né, nos primeiros episódios ali, pouco depois de receber a primeira correspondência. Eu faria isso também de cara.
mudou para uma casa dessa, já recebeu ameaça, minha filha, ia espalhar a câmera até no banheiro se fosse preciso. O próprio Derek, ele admitiu que ficava de madrugada também vendo as câmeras, e aí a Maria achou que ele estava dando uma surtada já, estava enlouquecendo. Outra atitude do Derek foi contratar também um investigador e um ex-agente do FBI, que era um cara que se chamava Robert Lenehan. O Robert, ele criou a teoria de que o Stalker poderia ser uma pessoa mais velha também, pelo estilo rebuscado ali da escrita das cartas, né? Que a pessoa lia muito também, pela habilidade de escrita empregada, e que o suspeito não era muito viril, podendo até se tratar, quem sabe, de uma mulher. Porque mesmo expressando muita raiva, a carta não continha palavrões, não tinha ofensas. Esse ex-agente aí também acreditava que eles chamavam de The Watcher, né? Não ia cumprir nenhuma das ameaças que estava fazendo. Ainda assim, o Derek acreditava piamente que os Langford estavam por trás dessas cartas aí. Só que as investigações foram ficando cada vez mais bizarras. Por exemplo, alguns investigadores descobriram que pelo menos 2 condenados por crimes sexuais moravam nessa vizinhança, onde estava a casa. E um dos pintores que trabalhou na casa dos Brothers, né, notou também uma outra peculiaridade. Ele descreveu que um dia ele estava nos fundos da casa maldita e aí viu que no terreno, do lado de trás, tinha 2 cadeiras viradas no jardim, ambas viradas para a casa dos Brothers, como se alguém tivesse meio que colocado essas cadeiras aí para ficar assistindo, alguma coisa. O mesmo pintor, ele também disse que chegou a ver um senhor sentado ali numa dessas cadeiras, numa determinada ocasião. Só que as coisas se inverteram. As pessoas da cidade começaram a desconfiar da história da família Brothers e deu treta, porque algumas pessoas começaram a dizer que a própria família tinha inventado essas cartas aí, porque eles não tinham como pagar, pela casa, e aí queriam se livrar do imóvel. Outras más línguas diziam também que os Brothers, na verdade, estavam tentando dar um golpe no seguro, ou então que eles estavam tentando criar uma história bem escabrosa para poder vender essa história, vender os direitos dessa história para um cinema. Mas o Derek, ele rebateu essas críticas aí, dizendo que, na verdade, as pessoas da cidade se recusavam a acreditar que essas histórias poderiam realmente acontecer, assim, tão perto deles. E que essa negação era um jeito até dos moradores preservarem, a reputação da cidade, pacata, que Westfield possuía. 6 meses depois de receber, inclusive, essa primeira carta aí, os Brothers, eles desistiram de viver na casa, foram morar com os pais da Maria. Eles tentaram vender a casa também, mas acabaram não encontrando nenhum comprador, o que é bem diferente que aparece na série, por conta de toda a controvérsia do caso, é difícil de vender. Em 2015, um ano depois deles terem comprado a casa, eles processaram a família Wood também, que eram os antigos proprietários da casa, a casa maldita, que receberam cartas parecidas no passado, mas ninguém falou nada, sobre isso aí na hora de vender a casa para outra família. Eles também não avisaram que às vezes o porão enchia de água, mas isso aí ele falou que era de menos. No fim das contas, a família Brothers, ela conseguiu achar alguém disposto a alugar a casa, vigiada. Mas no contrato de locação, dizia que se uma das cartas do The Watcher chegasse na casa, as pessoas que tinham alugado poderiam, na verdade, romper o contrato. E adivinha só quem apareceu? 2 semanas depois de alugar a casa, uma nova carta apareceu mencionando o casal Brothers e também o novo locatário, que mesmo podendo pular fora, que obviamente seria a primeira atitude de qualquer pessoa, resolveu ficar na casa ali mesmo, com a promessa do Derek instalar novas câmeras pela residência, câmeras de segurança. Em 2017, várias famílias que espalharam aquelas histórias também, que os Brothers tinham inventado tudo, receberam algumas cartas também. As cartas eram assinadas pelos amigos da família Brothers. Com o passar do tempo, o próprio Derek acabou admitindo que foi ele mesmo quem escreveu e mandou essas cartas aí, mas ele disse que só tinha feito isso porque estava cansado do tratamento que a família dele estava recebendo ali do pessoal da vizinhança. Atualmente, as autoridades acreditam que a pessoa que escreveu essas cartas aí é uma idosa que mora perto da casa amaldiçoada. Inclusive, os investigadores eles chegaram a encontrar um traço de DNA
numa das cartas e os testes indicaram que se tratava sim de uma mulher. O Derek e a Maria venderam a casa em 2019 por $900 mil, perdendo quase $500 mil aí nessa venda, já que eles pagaram 1,3 milhão, né, 300 mil por ela. Eles nunca chegaram a se mudar oficialmente para casa, como foi mostrado na série da Netflix. Os novos moradores, né, que moram até hoje nessa humilde residência, também falaram que nunca receberam carta nenhuma do estado de The Watcher. A família Broaddus vendeu os direitos da história para a Netflix, né, depois. E aí fizeram duas exigências e uma sugestão também, né? A primeira era de que os produtores não poderiam usar os nomes verdadeiros do casal na série. E a segunda é de que os atores que fossem escolhidos para interpretar a família também tinham que ter uma aparência bem diferente, né, deles. Já a sugestão que eles tinham era para que os produtores queimassem a casa no fim da história. Os nomes, realmente, eles mudaram. E os atores também são um pouco diferentes, né? O homem, principalmente, bem diferente. Né? Mas essa sugestão aí, será que foi atendida? Você vai ter que assistir para poder saber. Aliás, você teria coragem de morar numa casa dessa, minha filha? Eu não sei, né? Quem que você acha que poderia ter escrito essas cartas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.